Olá, estou agora voltando ao assunto quebra-cabeças. Eu levei esse tempo todo porque eu estava continuando umas pesquisas e também aplicando no meu próprio dia a dia o efeito dessas pesquisas. Bom, antes de mais nada, tenho mais dois autores para citar que é interessante vocês darem uma checada aqui no YouTube. Bom, um deles é o Nassim Haramein, tá? Ele é um físico e faz pesquisas e envolve vários campos na busca de respostas para essa nossa chamada realidade. E temos também o Zacarias Sitchin, que fez o levantamento histórico de nossa evolução e, entre aspas, criação no período sumérico. Tá? É interessante para complementar a montagem desse quebra-cabeça. Vamos lá. Retornando agora ao assunto viver de luz ou viver de prana. Desde 18 de outubro de 2010 até hoje, dia 13 de março de 2011, eu venho aplicando esse conhecimento. Bom, segundo o que eu pesquisei, existe um programa chamado Programa de 21 Dias, né, onde a pessoa se sujeita a ficar alguns períodos sem comer e sem beber nada, depois volta a beber líquido e depois desse período, entre aspas, iria conseguir parar de comer, né, e se alimentar de prana. Só que o que eu tenho visto são experiências limitadas e não conclusivas no sentido de contínuo, pois o pessoal faz esse programa de 21 dias, mas simplesmente não vivem de luz. Por quê? Paradigma ser quebrado não é simplesmente a mecânica do parar de comer, mas sim adaptar o seu organismo e a sua mente a essa nova realidade. Então, o que eu descobri? Que para a sua mente ir trabalhando isso e o seu corpo ir assimilando, é necessário, na verdade, que você passe por várias etapas. Não adianta querer queimar fases fazendo esse programa, porque pode ser complicado e até perigoso, pois a sua mente, na verdade, é o grande gerador dessa realidade que você está vivenciando hoje. Então, eu descobri o seguinte: normalmente a gente já é contaminado por toda essa realidade que nós vivenciamos e acreditamos que essa é a única realidade possível. Então, a sua mente se condiciona a comer carne, consumir vários tipos de alimentos, que no fundo o seu próprio intestino vai assimilando isso e começa a te dar as informações como sendo necessários, tá? Ou seja, aí começa a existir uma briga entre o seu pensamento e o seu intestino. Aí você pergunta, por que briga com o intestino? Porque, segundo pesquisas, os intestinos possuem cerca de 100 milhões de neurônios. Isso mesmo, 100 milhões de neurônios. Ou seja, o que temos no cérebro também é neurônios, né? Então, vai havendo essa certa briga, porque chega um momento que os neurônios do seu intestino começam a dar ordem para o seu pensamento. Chegam a afetar o seu pensamento. Então, às vezes, o que você acha que é fome, não é fome. Pode ser um complexo entre o seu pensamento, um desequilíbrio energético, onde você assimila ou associa o comer à satisfação da fome, né? Que de fato não é. Então, ao longo desse período, o que eu percebi? O primeiro passo, me livrar do alimento nocivo para o meu organismo e para a minha questão energética. Ou seja, o primeiro passo, se livrar das carnes. Então, inicialmente eu parei com as carnes chamadas carnes vermelhas. Também foi um processo aí meio que demorado. Depois ainda continuei comendo carne branca, vamos chamar de frango, peixe. Aí depois eu simplesmente deixei de consumir. Deixando de consumir qualquer tipo de carne, você passa a ser o chamado vegetariano, lacto-vegetariano, lacto-ovo-vegetariano, que ainda existe ingestão de queijo, né? Leites, derivados, ovos e derivados. E saladas, frutas, verduras, né, nesse contexto de vegetariano. Aí, passando esse estágio, que é o que eu estou tentando entrar agora, que é o
chamado veganismo, onde a parte que deriva de qualquer origem animal ela é deixada de lado, ou seja, a parte de ovo e leite vai ficar fora do cardápio, vai entrar mais do que vegetais, frutas, e assim, paralelo a isso também, estou retrabalhando a minha mente, ou seja, no contexto de buscar energia de outras fontes, é aí que é a chamada busca, né, do prana ou viver de luz, respirando mais profundamente, inspirando e soltando lentamente, e também trabalhando a mente para ficar no presente. Por quê? O ego que é a maior problemática da mente. No ego você fica o tempo todo se projetando o futuro ou para o passado. E o que acontece nessa brincadeira? Você está caminhando uma energia vital, gerando a chamada ansiedade, e a sua mente não fica, né, no presente. Não ficando no presente, a sua energia ela é sugada, tá, para o passado ou para o futuro. E o que acontece com isso? Você busca satisfações momentâneas a nível energético, que é o que? Se alimentar, né, fisicamente. Ou seja, você rompe essa possibilidade de se alimentar do prana, que exige que você esteja com a sua mente no presente, através de uma meditação, da respiração, e esse conjunto vai te proporcionar essa busca de energia que anteriormente foi deslocada para o alimento físico, certo? Outro detalhe referente ao alimento físico que as pessoas não se dão conta é que quando você come alguma coisa, ele não te dá a energia imediatamente. Você pensa que tem energia, mas você comeu, o seu organismo vai processar isso aí bioquimicamente para transformar isso que você comeu em energia. E nesse processo, o que acontece? O seu corpo, ele gasta energia para fazer isso. É aí que dá aquela sensação de cansaço, de sono. Aí começa a visualizar, você começa a juntar essa ansiedade referente à sua mente que está no passado ou no futuro, com alimentos que estão sugando a sua energia até serem digeridos ou intoxicando o seu organismo. Tá? Então é toda essa relação que ao passar do tempo você vai começar a perceber. Tá? Agora voltando para mim de novo. Então o que eu consegui hoje? Vamos falar em termos de perca de peso. 18 de outubro de 2010 estava com 82 quilos. Hoje, 13 de março de 2011, estou com 65 quilos. Tá? Não que isso seja uma forma de regime, de forma alguma. Estou verificando que meu corpo está se acomodando ao meu consumo de energia. E também meu organismo está o quê? Limpando toda essa carcaça que foi juntada ao longo de muito tempo, comendo errado, né, se alimentando mal e vivendo essa ansiedade entre futuro e passado e deixando com isso de viver o presente. Tá? Então esse é o paradigma a ser quebrado por quem queira viver de luz. Agora, complementando essa questão da ansiedade de presente, futuro e de realidade, também descobri algumas coisas muito interessantes através dos próprios vídeos que eu já recomendei para vocês darem uma olhada. Nossa realidade, na verdade, ela não passa de um condicionamento. Ou seja, por que nós achamos que estamos vivenciando essa realidade? Porque simplesmente todos nós, né, seguimos esse padrão de realidade. Ou seja, de certa forma nós somos programados para viver esta realidade. Aí você se pergunta, como? Simples. Desde que você nasce, você já é inserido numa realidade que já é programada. Então assim você simplesmente vai recebendo essas informações e vai embarcando nessa mesma realidade criada para nós, que acaba sendo a nossa realidade, né? Então o que acontece? Vamos falar agora em termos de raça humana. A raça humana, ele segue esse padrão de programação. São basicamente 5 sistemas que atuam nessa programação. Em qualquer país que você for, você vai constatar e verificar que segue o mesmo padrão, tá? Os 3 primeiros,
que dominam a nossa realidade são sistema político, sistema econômico e sistema militar. Esses três em conjunto, eles começam a massificar os grupos, tá? E mantê-los sob o jugo desta realidade. Aí tem mais dois sistemas que atuam fortemente também sobre a mente da raça humana, que é a questão dos sistemas de crenças, não importa qual sistema de crença, cada um com a sua cultura, mas afetando a mente diretamente no contexto de realidade. E o quinto, sistemas de mídia de massa, onde se é jogado a realidade pretendida, né? E aí nós assimilamos, aceitamos e repassamos essa informação, assim tornando a nossa realidade corrente, ou seja, a Matrix. E essa Matrix, nós é que mantemos ela ativa. Por quê? Porque inconscientemente nós somos programados para segui-la e damos valor a ela, e acaba se tornando a nossa realidade. Então percebem? Essa questão do viver de luz não cruza com essa questão dos sistemas. Por quê? Porque os sistemas, o objetivo deles é criar dependências. Então tudo que vier contra esses sistemas não vai ser interessante. Nem buscar prova, porque não há interesse. Não existe interesse em que se viva de prana, que se viva de luz. Por quê? Vamos ver os paradoxos. Se você for simplesmente um vegano, o que vai acontecer? Começa a pensar a nível econômico, a nível de dependência de alimentos, a nível de sistema. O que aconteceria com esse sistema? Ele basicamente implodiria. Por quê? Você iria acabar com a fome, tá? Não tendo fome, acaba com medo, né, da dependência do sistema que você normalmente busca, né, que é subir, né, uma escala piramidal que é baseada no quê? Nas necessidades básicas, depois nas necessidades em termos mentais, né, e egoísticos, vamos dizer assim. Só que todo mundo participa desse esqueminha, em maior ou menor grau está lá inserido. Então percebem? Então sempre que você falar sobre o assunto viver de luz ou prana, para esse pessoal que está manipulado e preso no sistema, não vai ser interessante, de forma alguma. Na verdade esse sistema ele quer desmistificar, no sentido de dizer que não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Então, mais que claro, né? Se os sistemas manipulam a realidade das pessoas, por que o próprio sistema vai abrir essa brecha? Parem e pensem, reflitam, pesquisem, tá? E eu vi diversos casos de pessoas que vivem de prana, tá? Só que isso não é divulgado. Por quê? O sistema de mídia de massa faz parte dos 5 sistemas que manipulam a nossa realidade. Estão percebendo? Então esse conhecimento referente ao viver de luz não é acreditar. Não, de forma alguma. Você não tem que acreditar, você tem que entender o processo, tá? O próprio Oberon recentemente ele deu uma palestra falando que para as pessoas que vivem na cidade é mais complicado. Por que será? Justamente porque os sistemas atuam concomitantemente na cabeça, na mente daquela pessoa, e ela realmente é sugada para o sistema, onde ela se entrega, né, na questão do ego, né, passado e futuro, porque ela tem os planos dela, tem as dívidas dela, tem a correria dela do dia a dia, ela simplesmente fica presa ao relógio, né? Ou seja, uma pessoa presa ao relógio e a ansiedade, ela vai ter condições de entrar em harmonia consigo mesmo e buscar a harmonia necessária para viver de prana, de luz? Parem e pensem. Estão percebendo? Então, o viver de luz não é somente algo mecânico, que você vai fazer, vai seguir uma regrinha e vai dar certo. Não. É um trabalho pessoal referente aos sistemas. Então, esse laço eu já consegui visualizar. Tá? Então, essa é a questão. Hoje eu posso me dizer que estou chegando no chamado veganismo, para com isso conseguir buscar mais harmonia na questão do tratamento com o sistema, e do outro buscando a minha harmonia orgânica e do pensamento. E para quem quiser pesquisar, o YouTube continua sendo uma fonte de referência muito boa, inclusive com os novos vídeos do Oberon.
Bom, basicamente é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.